O uso de telas por crianças pequenas tem preocupado alguns especialistas que alertam para os riscos no desenvolvimento. A nossa reportagem vai trazer detalhes agora. A nossa reportagem, quem foi o câmera contigo? Fernando Oliveira. O Fernando Oliveira, você vai entender o que é recomendado e ver como os estímulos certos, no tempo certo, o crescimento pode ser mais saudável. A Antônia, de 2 anos, mostrou pra gente que funciona, viu? Olha só. Antônia acabou de completar 2 anos de idade e sabe todas as frutinhas e animais do seu livro infantil. Maçã! E essa daqui? Uva! E essa? A mãe, Alessandra, atribui a facilidade de aprendizagem da pequena ao controle de telas. A gente acaba estudando um pouquinho também na gestação, né, para tentar fazer um pouco mais correto. E eu tive esse acesso que a tela era prejudicial, principalmente ao desenvolvimento das crianças, né, até principalmente aos 2 anos de idade. Então, a gente teve um pouquinho desse cuidado. Não é tão real quando a gente quer, né, ter 100% de não acesso à tela, mas foi o quanto a gente conseguiu. As telas só foram permitidas para Antônia em momentos muito específicos. Até os 2 anos, ela teve 90% do tempo sem tela. Algumas vezes ela precisou, né, quando ela ficou doente, em alguns momentos que a gente precisou fazer uma comida, alguma coisa mais rápida, ela ficou mais 5 minutos, né? E sempre a gente colocou telas sem muito estímulo, né? Desenhos mais com baixo estímulo, que se fala, e desenhos mais longos, para não gerar tanta ansiedade. Hoje, mesmo com a televisão ligada, ela prefere brincadeiras manuais, que ainda parecem chamar mais a sua atenção. É super importante porque eu vejo por ela, né, o desenvolvimento dela e a atenção com as coisas. Ela é muito observadora, então eu percebo que isso é importante. E ela é uma criança que ela não é irritada, que a gente consegue conversar com ela também, né? Então, isso é muito importante, né? E filha? Potrinho. E esse cuidado que a Alessandra tem com a pequena Antônia pode ter impactos futuros em outro local, como em sala de aula, onde a interação e a aprendizagem dependem do controle dos pais em casa. Vocês entenderam? Sim! Esta escola precisou se adaptar à lei sancionada este ano, que restringe o uso de celulares para alunos em sala e no intervalo. Antes era só tela, né, só celular, né, e eles ficando, né, impedidos, né, é muito interessante que eles tiveram mais argumentos, mais conversação com os professores. Ainda assim, muitas famílias recorrem a especialistas diante de dificuldades no desenvolvimento de crianças muito expostas à tela. Entre as causas apontadas está o excesso de estímulos visuais e sonoros nos desenhos atuais, diferente dos antigos, com ritmos mais lentos e menos ansiosos. As famílias, elas buscam o atendimento psicológico e neuropsicológico, principalmente em virtude de atrasos no desenvolvimento e na linguagem, tá? E também aspectos de isolamento social, aspectos emocionais, tá? Então, como depressão, ansiedade, dependência tecnológica, isolamento no contexto familiar. Então, aquela criança ou adolescente não quer mais participar das atividades com a família, não quer sair de casa. E a orientação é clara. Abaixo dos 2 anos, a gente não recomenda esse uso, porque a criança está em desenvolvimento da linguagem, precisa de muitos estímulos, então a gente não recomenda o uso de telas. Entre 2 e 5 anos, até 1 hora por dia, né? Entre 6 e 10 anos, até 2 horas por dia, e acima de 10 anos, 3 horas por dia, sendo que se recomenda o adolescente ter o próprio celular ou o próprio dispositivo apenas a partir dos 12 anos. Sempre que existe uma sobrecarga sensorial, seja visual, auditiva, cores, muitas informações, o cérebro ele precisa lidar com essa quantidade. E aí o que ele faz? Ele tem prejuízo na memória operacional, nas funções executivas. Então, hoje, a gente está vendo aí uma pandemia, digamos assim, de pessoas, tanto crianças quanto adultos, procurando por avaliação por queixas de TDAH, por exemplo. E quando a gente vai investigar um pouquinho melhor, não é bem TDAH, é a dependência tecnológica, é o condicionamento cognitivo em virtude do uso, do tempo de uso dessa tecnologia. Nem sempre é fácil evitar as telas e muitas famílias acabam recorrendo a elas como apoio na rotina.
rotina. Eu tenho contato com mães que precisam trabalhar de casa, por exemplo, e não conseguem, né? Porque a criança exige muita atenção. Então, para a mãe que precisa ter uma renda, né? Então, ela precisa trabalhar, é importante ali, ela usa como rede de apoio a tela, na verdade. Mas Antônia e outras crianças podem ser a prova de que, com limites bem definidos, é possível crescer com estímulos saudáveis, longe do excesso de telas e perto do essencial da infância. A gente tem que estar de olho nesses conteúdos consumidos, né? Seja vídeo, sejam jogos, né? Para que eles possam ser utilizados para que esse indivíduo tenha uma participação ativa na sociedade e não o contrário. Qual que é esse daqui? Pombo! E esse daqui? Papagaio! Eu só quero saber o seguinte, ó. Tu deu um aperto nessa bochecha? Mas eu peguei no colo, eu Deu? dei vários beijinhos. Ah, Não tinha como ó, não. eita! Coisa mais querida, né? É bonito, E né? ajudando, como nessas tarefas de casa, às vezes também é importante, né? Eu cresci, Sim. Cleiton, com a minha mãe me colocando pra fazer tudo. O meu Então, a hoje, de gente 6 anos, ajudava em estava tudo. varrendo a casa. E como é que é o acesso a telas dele? Limitados. Limitado. Não tem como não deixar. Aham. Mas tem que dosar, porque algumas coisas até para o crescimento tecnológico agora. Sempre quando ele está, a gente está de olho para ver o que está vendo. Sim, e saber do conteúdo, né? Eu mostrei Exato. ali pra vocês a diferença dos desenhos e era muito isso. Os desenhos da minha época, eu vou falar pra vocês. Eu vi uns desenhos antigos por causa do meu pai. Ah, sim, claro, né? Flintstones, Jetsons, a gente Por isso, via. claro, né? Porque você é jovem, né? Agora, Mas- Jetson é do meu tempo. É, pra te ver. Ursinhos carinhosos. Ursinhos Eu carinhosos. saía da aula e ia correndo ver pica-pau que passava no SBT. E hoje tem o Caverna do Dragão, o irmão Isso. falou pra gente, Pô, é verdade. dava raiva, não encontrava saída. Nunca, né? Nunca Não acabava encontrava nunca. saída. E muitos hoje têm muito estímulo. Então, muito vídeo, muitas cores, muitos sons, muita luz. Então, as pessoas têm ficado cada vez mais ansiosas, como se a gente adulto já não fosse o suficiente. Então quero né, mandar um Cleiton? abraço aí pra galera do Thundercats. Lembra? Thundercats era bom. Papai. Ih, quando comi espinafre. O que mais? Que mais, tem que tantos, mais? tem Tantos. tantos. Boa, Júlia. Parabéns aí pela matéria, você Obrigada. e o Fernando Oliveira. É isso aí. Vamos lá.